aí galera, bem-vindos ao canal, não é canal? Bom, bem-vindos a mais um Games for Business. Esse aqui é o Jário Justino, é o meu parceiro, eu sou Josias Paz e a gente vai estar conversando com você um pouquinho sobre jogos e como aplicar ele no dia a dia. Isso aí. Então, velho, eu tava estudando um pouquinho sobre jogos pra poder a gente fazer os vídeos, claro, e eu vi uma palavra bem estranha lá, jogos. Poxa, velho, jogos é a mesma coisa que jogo, bicho, só que é em latim, tá entendendo? Ah, entendi. Mesma E coisa. o que significa, velho, esse negócio? É um jogo, é uma brincadeira, é um gracejo, é uma interação entre as pessoas. Claro que isso com regras, com uma série de elementos. Então faz todo sentido, porque pelos estudos lá que eu tava falando, né? Jogo, pra ser um jogo, tem que ter regra, tem que ter participante, tem que ter condição de vitória e, óbvio, tem que entreter, senão Tem que ser divertido. não vai atingir o seu Exatamente. propósito ou objetivo principal, beleza? Bicho, significa dizer que qualquer coisa pode ser um jogo, velho. Só é ter um pouquinho de imaginação pra isso. Sim, Concorda? concordo. Você pode, por exemplo, vamos criar uma aplicação de um jogo para suas tarefas diárias, por exemplo. A mãe, quando vai ensinar a lição para o seu filho, ela pode criar uma tabelinha lá com um ranking e mostrar a ele que se ele mostrar os acertos dele, vai ter uma pontuação. Pô, isso podia ter uma tabelinha assim na parede e que a mãe ia dizendo toda vez que o filho dela ou a filha tiver uma boa ação, ela pontua. Se ele Sim. for danado, bagunçar a casa, uma ação negativa, uma pontuação E negativa. no final Do dia da semana, determina se ele vai passear, se ele vai comer besteira Exatamente. ou qualquer coisa do tipo. E você vê a característica interessante que o jogo ele está condicionando a pessoa a um comportamento desejado, que é Exato. uma característica interessante dos jogos. Dos jogos. É condicionar um determinado comportamento de uma forma que a pessoa esteja fazendo aquilo naturalmente. É ou não é punk, velho? É muito É bacana. muito massa. Então assim a gente mostra, com um exemplo bem básico, como o jogo pode ser poderoso. Só pra você entender o quão é poderoso realmente essa história. Se eu chamar você agora pra estudar comigo matemática, Eu tô fora, tô no YouTube aqui, vendo essa série bacana. se eu chamava, ó, eu tô fazendo a reforma na minha casa, acabar de descarregar ali uma carreta de areia, me ajuda a botar pra dentro? Valeu aí, viu? Tchau. Se eu te chamar pra trabalhar, tu não vai querer. Agora se eu chego pra você, Diego, aí, vamos jogar? Agora, Tá vendo aí? Falou em jogar, todo mundo já presta logo atenção, já diz vamos, todo mundo quer se engajar nessa história, bicho, é impressionante. olha só, para você ter uma ideia de como essa relação dos jogos é importante na história da humanidade, enquanto isso é profundo, eu vou te contar uma pequena história. O célebre historiador Heródoto nos descreve em seu livro História que o rei da Lídia, vendo que o seu povo estava passando por um momento de muita fome, de miséria extrema devido às condições climáticas adversas lá da região, ele resolveu utilizar os jogos para aplacar aquela fome. Como é que ele fez isso? Ele pegou juntas de carneiro, transformou isso em dados e distribuiu com a população. Com a seguinte regra: em um dia, o povo poderia comer e beber à vontade, mas não iria jogar, e no dia seguinte, a população apenas jogaria, mas não comeria. Utilizando essa mecânica, esse jogo que ele criou, ele fez com que o seu povo conseguisse passar por aquele momento de extrema necessidade, em que o povo estava sendo flagelado pela fome, utilizando o jogo. Você, olha só A sacada, a né? sacada, olha só quanto isso é antigo E poderoso. e poderoso. É isso aí, velho. Vou dar outro exemplo pra você. Imagina agora a educação. Bicho, hoje é tão enfadonho você chegar na sala de aula, chega lá um professor, abre o slide, começa a dar aula, velho. Fica aquela galera assistindo a aula com aquela empolgação. Estratégia. Do latim. Bom, pô, imagina aí, chegou um cara agora na sala de aula e fala, galera, é o seguinte, hoje eu não vou dar aula, hoje a gente vai jogar. Pode ter certeza, os olhos dos alunos já vão brilhar. Todo mundo se ama. Ele não vai fazer nada demais, ele vai fazer a mesma coisa que ele iria fazer, um exercício, por exemplo. Só que agora ele não vai falar que é um exercício, ele simplesmente fala que são missões que têm que ser cumpridas. Essas missões agora vão ser pontuadas e no final ele vai dar um ranking de quem mais acertou essas missões ou satisfez, conseguiu conquistar essas missões
E no final vai ter uma pontuação lá, que não necessariamente precisa ser ponto de nota. Sim. Pode ser uma pontuação abstrata. Abstrata para ser usada em outro momento. Em qualquer outra coisa. Certo? Então, você vai perceber o quanto esses alunos vão começar a se engajar nessa história. Visto que ele aplica os conceitos básicos do jogo, que são regras, sei lá, os alunos têm que responder um determinado... na verdade não é responder, é conquistar uma determinada missão em um determinado tempo. Isso. Certo? São as Esse tempo de vitória lá. vai ser pontuado. Isso. E desse ponto ele vai dar um critério de conquista, quem mais acertou vai ganhar alguma coisa. Isso. Beleza? Show de bola. Jogo. Isso faz o que, galera? O que é que isso traz? Isso traz para o professor, primeira coisa, maior participação e engajamento. Pode ter certeza que a galera vai começar a participar só pelo fato de poder ganhar alguma coisa. Botou premiação, já fica todo mundo interessado. Todo mundo se anima. Né? A forma de abordar muda, consequentemente também muda a atenção de quem está participando. Isso. Não é? O interesse das pessoas é totalmente Exato. outro quando ela vê algo que ela possa lucrar com aquilo ali. E nesse sentido, né, da exemplificação de jogo que eu coloquei, seria possível o professor apresentar feedback sobre o progresso daquele aluno. Então veja como é interessante, não é nada mais do que ele já faz no dia a dia dele, só que com uma abordagem diferente. Tem outro exemplo que a gente poderia falar? Cara, tem vários aí. O professor... Dá pra cortar e aproveitar, tá ligado? Tá. Vamos lá. Tá silencioso não, porra? Tá, pô. Como é que apertou, caralho? Tu tá saindo som nas teclas aí. Eu esqueci de botar silencioso. E eu perguntei, tanto silencioso tu botei. Pô, e tem outros exemplos, velho, que poderia ser aplicado. Cara, tem muitos outros exemplos. O professor pode utilizar o RPG, cara, pra ensinar história. Pô, velho, imagina aí o cara falando sobre a história do Brasil usando o RPG, velho. Poxa, em Confidência Mineira, cara, utilizando Não, RPG. não, imagina aí. O cara chega na sala de aula, aí divide a turma, faz, ó, a partir de agora vocês são os nativos e a outra equipe faz parte da comissão lá do Pedro Álvares Cabral, velho. Pedro Álvares Cabral. E aí... Vamos descobrir o Brasil Vamos agora. descobrir o Brasil. E o professor é o mestre do RPG, Exatamente. saca? E a galera vai jogando, os personagens vão evoluindo e o mestre vai fazendo com que a história siga mais ou menos como tem que ser e como Isso. aconteceu realmente no passado. Isso. E as pessoas vão encenando Caramba, aquilo ali, vão jogando velho. como live action. Aí Como no eu RPG, queria ter mano, tido aula assim, meu irmão. Queria muito. Fantástico. Pode-se usar também jogos já existentes, né? Pô, Você pode pegar o Assassin's Creed, por exemplo, e ensinar história. dá, Aquilo com ali certeza. vai falar sobre as cruzadas, sobre a Guerra Civil Americana. Você pode pegar o Age of Empires para ensinar história também. Também. Usar, sei lá, Minecraft pra falar sobre formas, sobre matemática. Né? Você imagina só, o professor cria no Minecraft uma salinha de aula lá, ele constrói com os alunos lá Sim. na salinha de aula e cada aluno tem o seu avatar e vão interagir lá, vão sentar lá na... Muito massa. Poxa, fantástico isso, cara. Seria muito massa. Fantástico. Eu aprenderia muito mais se fosse assim, professores, prestem atenção. Com certeza. Agora, claro, tem que se pensar que não é só brincadeira, né? Por trás tem que ter todo o conceito básico da educação, no caso desses jogos, claro, que a gente está colocando aqui, Sim. né? O ideal é que essas colocações elas sejam entendidas, esses conceitos sejam entendidos como obstáculos que o aluno tem que conquistar, no qual ele tem que buscar criatividade, tem que ter planejamento, manter o foco em estratégia, para ele conquistar os objetivos que o jogo vai colocar para ele, beleza? É uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria, mas isso não quer dizer que não pode ser divertida, Exatamente. beleza? Os três. E com isso, Josias, se espera que as pessoas se sintam bem a jogar. Claro. Que eles, ao realizar aquelas atividades lúdicas, mas com um fundo sério nisso tudo, elas se sintam bem, se sintam motivadas e engajadas a... Por exemplo, o cara trabalha o dia inteiro, bicho, eu mesmo trabalho o dia inteiro. Aí eu chego em casa, eu quero uma válvula de escape. Qual é a minha válvula de escape? Jogar, velho. Eu vou jogar um pouco pra me entreter, né? Um questzinho do boa, aquela raid bacana e Aquela tal. parada ali e tal. É isso aí. Aí a pergunta é, e aplicar isso no dia a dia, velho? Pô, seria maravilhoso, né? Não é? Imagina aí, empresa, instituições, aplicando game e entretendo e fazendo com que o seu funcionário tenha maior proatividade, maior Exatamente. desempenho, porque ao invés de ele ter o conceito na mente dele de que ele está trabalhando, na verdade ele está
jogando. Tá jogando. Mas ao mesmo tempo que está jogando, ele está trabalhando. Trabalhando. Pô, isso é fantástico. E isso funciona e a gente vai mostrar pra vocês que funciona. Isso tem um nome, né, velho? Gamificação. É isso aí. Então, quer aprender um pouquinho mais sobre gamificação? Fica de olho aqui nos vídeos da gente. A gente queria convidar você para participar. Inclusive, os nossos vídeos serão gamificados. Vocês vão poder jogar assistindo os nossos vídeos. E a gente vai querer depois ver quem é que vai ganhar essa parada aí, hein? Massa? Obrigado, pessoal. E... Fique conosco. valeu! Conseguiu amenizar essa situação até que os bons tempos vão. Puta que pariu! Sabe As o que são ações as más dele. ações? É uma forma de gamificação que você pode aplicar no seu dia a dia. Muito simples. Que pariu essa merda! Acho que é o teu, pô. Eu tirei o som do meu, pô. Então, velho, eu tava estudando um pouquinho. Tava.